Olá, estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas. Apresentaremos hoje a lição de número 11, o legado histórico da Reforma. Nós vamos ver aqui o que a Reforma deixou para a civilização humana. Nós falamos em aulas anteriores que a Reforma foi um grande evento que sacudiu não apenas a igreja daquela época, mas sacudiu também a sociedade. A igreja nunca mais foi a mesma, mas a sociedade humana também jamais foi a mesma. Nós não sabemos precisar até que ponto a Idade Moderna influenciou a Reforma e a Reforma influenciou a Idade Moderna, porque ela aconteceu exatamente no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Porém, fica claro que o homem jamais foi o mesmo, que mudanças no quadro social, mudanças radicais, ocorreram por conta da Reforma Protestante. Nós vamos aqui descrever em que setores essa mudança aconteceu. Em primeiro lugar, foi uma mudança no perfil político dos povos. Até ali, o sistema vigente, tanto na igreja como no meio político, era o sistema autoritário, despótico. Porém, depois da Reforma, uma mudança radical ocorreu na questão política. Certamente que a democracia surgiu lá na Grécia Antiga, porém, no período da Reforma Protestante, ela foi retomada. Os reformadores reformularam a forma de governar a igreja, a forma de administrar a igreja. E esse modelo democrático saiu do meio eclesiástico e alcançou a administração pública. Os governantes, vendo como os reformadores administraram a igreja, eles também adotaram a democracia como modelo de condução dos negócios das nações. Então, houve uma mudança radical no perfil político dos povos, não apenas no âmbito religioso, mas também no âmbito secular. Houve também uma mudança no mapa geopolítico do mundo da época. Por exemplo, nações como Estados Unidos e Canadá surgiram a partir da migração de pessoas de confissão reformada para o hemisfério norte. Eles foram perseguidos na Europa por conta das suas posições teológicas, doutrinárias, eclesiásticas, e então migraram para o continente norte-americano e ali fundaram os Estados Unidos e também o Canadá. Mas também houve mudança na economia mundial. Do ponto de vista econômico, o mundo nunca mais foi o mesmo. Até ali, as pessoas cultivavam a terra, elas plantavam apenas para a sobrevivência, era a agricultura de subsistência. E no catolicismo, o trabalho era mal visto. O crescimento financeiro era visto como uma coisa maldita. O trabalho era visto como uma coisa restrita às classes subalternas. Porém, os reformadores viam isso de uma maneira diferente. Lutero via o trabalho como uma coisa digna e ele via o crescimento financeiro honesto como algo que agradava a Deus. Então, as pessoas pararam de produzir só para a sua própria subsistência. Elas começaram a produzir para além do que precisavam para o seu consumo familiar. E então surge uma outra atividade, a atividade dos comerciantes. Surge a classe chamada burguesia, odiada pelo clero da Igreja Católica Romana e profundamente perseguidos. Eram taxados, pagavam impostos altíssimos e eram vistos como se fossem a escória da sociedade. Porém,
entre as pessoas de confissão reformada, a visão era outra. Era dado valor ao trabalho, era dado a produção acima do que era necessário. E aí surgiu a moeda, surgiu o sistema bancário, surgiu o sistema capitalista. Claro que era um capitalismo diferente daquele que é praticado no mundo atualmente, o chamado capitalismo selvagem. No sistema capitalista, implantado a partir da reforma, as pessoas eram impulsionadas a produzir e a poupar. As pessoas eram orientadas ao crescimento financeiro de uma maneira lícita, de uma maneira honesta. Esta era a ética protestante. Max Weber, grande sociólogo, querendo descobrir a razão das nações protestantes serem ricas e industrializadas, enquanto as católicas eram pobres e não industrializadas, ele chegou à conclusão que o que faz a diferença entre um mundo e o outro é a ética protestante. Então, a ética protestante implementou no mundo um outro modelo econômico. E grandes mudanças começaram a ocorrer por conta dessa cosmovisão diferenciada. Houve mudanças também na área das artes. Até ali os artistas pintavam anjos, os santos da igreja, demônios. Tudo era visto pelo viés religioso. Porém, a partir da reforma, o homem foi colocado no centro das artes. O homem, assim como a natureza. Mas houve também mudança na ciência. As crendices e superstições alimentadas até ali foram superadas. E o homem foi motivado à busca do saber, à busca do conhecimento. O homem passou a interessar-se pela explicação dos fenômenos naturais por intermédio da ciência. Até ali, tudo era visto pela ótica religiosa, pela ótica de superstições. Mas a partir da reforma protestante, foi dado o valor devido às ciências. E assim, houve uma grande mudança na civilização humana. Houve mudanças também na questão religiosa. Então, a religiosidade era baseada no sistema de trocas. O homem achava que podia fazer algo para adquirir a boa vontade do Criador, inclusive a própria salvação. Mas a partir dali o homem entendeu que só poderia ser justificado pela fé e que ele nada podia fazer de si mesmo para inclinar o coração do Criador para si mesmo. A religiosidade era baseada em superstições. As pessoas confundiam eventos de origem sobrenatural com os eventos de responsabilidade humana. Tudo era visto pela ótica da religiosidade, pela ótica de crendices e de superstições. Eles evocavam os santos da igreja e até mesmo duendes, os deuses dos mares e das florestas, impulsionados pela mitologia grega, pelo paganismo secular. Porém, a partir da reforma, tudo se modificou. Até a reforma havia um desprezo total à graça do Senhor Jesus Cristo. Aliás, eles enfatizavam que, pagando indulgências, ninguém precisava de arrependimento e nem mesmo o sangue de Cristo era necessário para a redenção da humanidade. Portanto, havia total desprezo à graça do Senhor, ao sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Os reformadores nos deixaram um grande legado. Os pilares da espiritualidade reformada baseiam-se praticamente em 3 pontos. Em primeiro lugar, os reformadores
pontuaram que só há um poder soberano e onipotente no mundo. E esse é o poder soberano de Jeová. Só existe um Deus, só há um Deus, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus e um mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Que coisa linda que os reformadores nos legaram. Só há um poder soberano e onipotente no mundo. O segundo legado dos reformadores foi a devolução da Bíblia ao povo. Então, até a Reforma, a Bíblia era um livro praticamente inacessível. Inacessível por conta do preço, era necessário praticamente a morte de 400 cordeiros para a produção de uma Bíblia. A Bíblia, ela era produzida em pergaminhos e poucas pessoas tinham condições econômicas, financeiras para a aquisição de um exemplar. E há uma coisa interessante, intrigante, é que Lutero, mesmo sendo um homem criado num lar abastado, mesmo tendo estudado em grandes educandários, ele só teve ciência de que existia a Bíblia aos 20 anos de idade, porque a Bíblia era um livro inacessível. Os exemplares das Escrituras estavam restritos aos mosteiros, e mesmo nos mosteiros, para se ler a Bíblia, era necessário ter permissão. As pessoas que liam sem permissão eram penalizadas. Mas com a Reforma Protestante, a Bíblia foi devolvida ao povo. E Lutero pontuou a partir da Reforma que todo crente é também um intérprete das Escrituras Sagradas. Mas a Reforma também devolveu a Igreja ao povo. Este é um grande legado da Reforma. Então, com os reformadores, nós aprendemos que só há um poder soberano e onipotente no mundo, que é o poder de Jeová. Como legado da Reforma, a Bíblia foi devolvida ao povo, porque ela estava restrita ao clero. E as pessoas apenas recebiam as interpretações do texto sagrado feitas pelo clero. E o clero fazia isso de acordo com seus próprios interesses. Eles simplesmente manipulavam a consciência do povo. Porém, com a Reforma, as Escrituras Sagradas foram devolvidas ao povo, como também a Igreja foi devolvida ao povo. Até a Reforma, o povo era apenas ouvinte das pregações e das mensagens entregues pelo clero católico, sem nenhuma ação. Não era permitido que ninguém cooperasse, que ninguém fizesse nada. O povo fazia parte da plateia, da audiência, mas com a Reforma, o povo foi chamado ao sacerdócio universal dos crentes. Isto é, o sacerdócio universal dos crentes foi devolvido ao povo, foi devolvido à Igreja. E a partir dali, o Espírito Santo levanta pregadores, educadores, ensinadores, missionários. Deus levanta o povo e o compromete com a implantação do reino de Deus entre os homens. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é o legado que os reformadores nos deixaram. Que Deus nos abençoe, que possamos dar continuidade a este legado que nos deixou os reformadores, esses grandes homens que Deus levantou para serem as grandes referências. Jamais podemos nos esquecer desta obra monumental, realizada pela vontade de Deus, pela operação do Espírito Santo, na instrumentalidade destes homens. E eu creio que da mesma forma Deus quer usar a minha vida e usar também a sua vida. Até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.